Boa noite a todos. Vamos primeiro agradecer ao Cristiano aí pelos puxõezinhos de orelha que andou dando aí, né? E agradecer a Jesus pela oportunidade que temos e dar continuidade ao nosso estudo, né? Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, é uma sequência natural e começamos tudo de novo recentemente. Estamos na questão 24 e pretendemos ir até a 2019, né? 1018 ou 19, né? Mesmo que seja desencarnar como mentor aqui do lado, ou obsessor aqui, né, de quem estiver fazendo, a gente pretende chegar até o final, né? E outros vão acontecer. Bom, na questão 24, está falando sobre espírito e matéria. Já falou um pouco sobre a matéria. Nessa questão, a partir da 23, ele entra mais na questão do espírito. Vamos dizer assim, uma bem resumida ideia do que é o espírito, que vai ser desenvolvido ao longo do estudo do livro, tá? Então, na questão 24, ele perguntou: espírito é sinônimo de inteligência? O Kardec pergunta, né? Espírito é sinônimo de inteligência? Porque antes ele perguntou o que é espírito, ele falou princípio inteligente do universo. Então aí logo vem, né? Espírito é sinônimo de inteligência? Eles respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Mais para frente a gente vai entender melhor, que ele vai destrinchando melhor esse assunto, né? Mas, em princípio, então, o espírito é o princípio inteligente. Quando ele está falando de princípio inteligente, ele está voltando lá no início da nossa evolução, que lá no princípio mesmo da evolução, o princípio inteligente, ele estava em processo de desenvolvimento, né, ao longo vamos dizer assim, das fases, né, da própria natureza como um todo, vindo lá do mineral, vegetal, animal irracional e homem. Então, até ele chegar no homem, na primeira encarnação na condição humana, ele vem como princípio inteligente. Quando entra na condição humana, ele muda de nome, né? Passa a ser espírito. Mas continua sendo inteligência em desenvolvimento. Então vai ficar evidente que o espírito tem como característica a inteligência, ou como manifestação, né? O que ele está desenvolvendo? A inteligência. O que é a evolução? O desenvolvimento da inteligência no sentido de ampliação da capacidade de entendimento da vida, das coisas. Quando nós viajarmos ao longo da evolução todinha e atingir aquela condição de espírito puro, nós teremos desenvolvido a inteligência até o limite do que é possível a nossa previsão agora. Certo? Mas essa viagem significa atingir o primeiro lugar da escala espírita. E nós estamos no sétimo, por aí, né? Oitavo, sétimo, por aí, aqui na Terra, hoje. Então, o que seria esse desenvolvimento? O que seria atingir esse primeiro lugar? Atingir um nível de inteligência que a inteligência pura, completa, sem a influenciação da matéria, ela teria condições de entender Deus de uma forma ampla. Então, hoje, nós não temos um entendimento de Deus ainda de forma ampla e, às vezes, muito limitada, porque falta inteligência desenvolvida ainda para entender isso. Então, por isso, no princípio, é meio confuso esse negócio de inteligência, espírito, se é sinônimo, se não é. Mas a ideia é essa. Então, estamos desenvolvendo essa capacidade. A nossa intelectualidade, que está tudo relacionado, para entender as coisas do universo espiritual. Por que nós temos tanta dúvida? Por que a nossa dificuldade em aceitar algumas orientações sobre a morte, por exemplo? Por que a dificuldade de aceitar as coisas que nós achamos que são erradas? Que
A gente só vê mal em algumas coisas, como o Cristiano citou algumas situações aqui. Por que nós vemos muito mais o nosso mal e não valorizamos o bem que nós já temos ou as possibilidades que nós já temos desenvolvidas? Então, tudo isso está muito mais relacionado com a vida material, com a ligação, com a influência, com a dependência material, do que com a utilização da própria inteligência, da nossa condição espiritual. Então, por isso, quando fala dos seres imperfeitos, a característica principal é influência, domínio da matéria sobre o espírito. Não, mas eu já faço oração, né? Eu já rezo, já converso com Deus. Mas quais são as principais preocupações? Quando ele citou aqui não é angústia, não é a... Quando você citou a questão aqui a preocupação, você falou um outro nome. Ansiedade. A ansiedade. Por que nós ficamos ansiosos? A maioria das vezes está relacionada com coisas da vida material. Se nós estivermos ligados mais com as coisas da vida espiritual, nós teríamos um nível menor de ansiedade e talvez fosse tão menor o nível quanto o tempo. Nós venceríamos isso rapidamente, porque imediatamente levaria para o lado espiritual e aí viria a tranquilidade. Inclusive, quando você falou na música da época do coral, a música que eu lembrei não foi a que você falou, não. Foi aquela devagar e com certeza, né? Que essa é a ideia. Devagar e com certeza se constrói um sonho. Aí a gente vai construindo gradativamente. Devagar e com certeza você vai construindo a sua elevação. Vai construindo a sua inteligência, o seu entendimento. Vai construindo a sua proximidade de Deus. Devagar e com certeza. Para chegar aos pontos onde devemos chegar, precisa entender devagar e com certeza. Caminhando sempre. Então não adianta eu querer que às 18 horas de amanhã chegue agora. Se a notícia for amanhã às 18, só vai ser amanhã às 18. Né? Mas se eu quiser antecipar, eu desenvolvo a ansiedade. Então, o Cristiano citou. Entendeu? Então, tudo isso está relacionado com a inteligência, que vai levar mais para o lado espiritual depois. Então, na questão 24, né, a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. Então, por isso que eles falam que o espírito é a inteligência e aquela confusão toda. Sim? Você pergunta, fosse, espírito é sinônimo de consciência. O que poderíamos pensar? A consciência também é um atributo do espírito. Porque nós somos espíritos, tá? Na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a consciência é um dos nossos atributos, ou capacidades, ou qualidades. Então, existem divisões no nosso campo mental, por exemplo, nos nossos campos de manifestação, dentre eles está a consciência. Então, a consciência, na consciência, está a lei. O desenvolvimento da inteligência vai aumentar a nossa consciência da lei. Certo? Hoje ainda não temos uma consciência ampla da lei, temos muito limitada. É o que eu sempre chamo a atenção, é o seguinte, essa questão de consciência, né? Nós não temos consciência da nossa consciência. É simples de entender, mas né? Nós não temos consciência da nossa consciência, da existência da consciência. Então, nós temos conhecimento e não temos consciência de muita coisa. Tá? A consciência é um momento, vamos dizer assim, quando você entende o que, por exemplo, que está certo ou que está errado para você. Mas isso só é consciência quando você muda o que está errado
e passa a fazer o que está certo. Para você, não é para os outros, não. Certo? Então, eu fumava. Outro dia mesmo, eu fumava. Quase 50 anos. Tá, o tempo está passando. Eu fumava. Um dia, eu falei assim, a partir de hoje eu não fumo mais. Então, esse foi o dia da consciência de que cigarro era indevido. Certo? Tomei consciência. Então, a partir daquele dia, eu não fumei mais. Até hoje, pretendo não fumar mais. Certo? Eu já bebi. Um dia, eu tomei a mesma decisão. A partir de hoje, ou de amanhã, talvez, não bebo mais. E não bebi mais daquele dia até hoje. Então, naquele dia foi a consciência. Quando a gente fala assim, eu tenho consciência de que cigarro faz mal, mas eu não consigo parar de fumar. Muito comum isso. Cigarro, bebida, uma série de outros vícios. Significa o quê? Você não tem consciência, tem conhecimento. Tá? Então, eu tenho conhecimento de que isso faz mal, mas eu não tenho consciência ainda, porque conhecimento está em torno, está por fora. Consciência está na intimidade. Quando você interioriza o conhecimento, aí ele vai atuar na consciência e vai haver a mudança. Enquanto não acontecer isso, não houve consciência ainda do fato. Certo? Aí fala, médico sabe que cigarro faz mal? Sabe. Tem conhecimento disso? Tem. Tem consciência? Não, porque muitos fumam. Então os que fumam não têm consciência ainda, eles têm conhecimento. Entendeu? Agora, o que leva a isso? O desenvolvimento da inteligência vai levar a isso. Porque a pessoa amplia o seu campo de reflexão, de raciocínio, com a inteligência mais desenvolvida, e vai começar a questionar essas coisas. Porque se eu sei que isso faz mal, por que eu estou fazendo ainda? Por que eu ainda faço? Não está incoerente? Aí você começa a questionar as próprias incoerências. Eu estou fazendo umas coisas aqui que não tem nada a ver com o que eu acredito, o que eu falo, o que eu tenho conhecimento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. Eu tenho que agir para ser coerente com o conhecimento. Então, se faz mal para mim, então eu preciso parar de fazer. Aí eu paro de fazer, consciência. Sim, Vanildo. Vai tirar uma responsabilidade com a tem consciência, pela consciência. Onde está explicado isso? Na nossa consciência. Sim. A gente sabe que está treinado no outro, por quê? Porque a gente já tem a gente já tem conhecimento dessa lei. A gente Sim. só não é professar ela. Sim. Pratica ela, mas essa lei está em nós, né? Sim. Na nossa consciência, lá está ela. Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se a gente fala que a gente tem consciência, mas não tem consciência, está tirando a responsabilidade da gente. Não, a gente tem conhecimento, mas não tem consciência. O conhecimento ainda não é suficiente para nos convencer de fazer uma mudança. Nós somos espíritas? Somos, né? Nós temos conhecimento do espiritismo, pelo menos de uma base do espiritismo. Com o tempo a gente vai tendo conhecimento, né? Alguém quer levantar o dedo e dizer que não faz nada que é contrário ao que já sabe do espiritismo? A gente faz um monte de coisa que não é contrário. Por quê? Tem conhecimento, está em volta, não interiorizou. A gente tem conhecimento do Evangelho? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem ao que te faz mal. Orai pelo que te persegue e calunia. Estamos fazendo isso na íntegra? Mas nós já temos conhecimento, certo? Mas a gente ainda xinga os outros. A gente ainda xinga as pessoas, as situações, né? A gente ainda fica bravo com determinadas situações, ainda pensa em vingar. Às vezes o pensamento é rápido, mas pensa. Tem um momento, aquele momento ali, você... podia acontecer isso e aquilo com essa pessoa. Ou eu podia fazer isso e aquilo. Entendeu?
Às vezes, com um tempo bem curtinho, você lembra, mas eu estou aprendendo a perdoar, né? Mas aí você ainda fala assim, não, isso aí não merece perdão, não. E passa, mas já tem conhecimento, entendeu? É essa que é a diferença que eu chamo a atenção para a gente fazer. Então, existe uma diferença entre o conhecimento e a vivência, a realidade, né? Então, eu sou espírita, tenho alguns conhecimentos da doutrina espírita, por exemplo, um dos princípios que são novidade em termos de doutrina, né? De cristianismo, reencarnação. Ah, não, eu já tenho uma boa noção de reencarnação, já sei como é que é, tá? Mas aí você para e pensa assim, mas eu vivo como reencarnacionista? Ninguém, eu acho que ninguém tem coragem de responder que sim, que vive como reencarnacionista. Como não temos coragem de responder que vivemos como quem acredita na justiça e na bondade de Deus. Porque nós ainda estamos muito mais ligados às injustiças e às maldades humanas. Por isso que a matéria ainda sobrepõe Isso, a característica exato. desses imperfeitos do multiplau das criações. Isso, Você está ampliando conhecimento, entendimento, mas precisa interiorizar, conscientizar, assimilar isso para viver a prática, conforme a Maria falou. isso. E como que vai acontecer? É o desafio. Como que vai acontecer isso? Desenvolvendo a inteligência. Certo? Na medida que se desenvolve a inteligência, você vai aprendendo a questionar todas essas coisas. Ou seja, vamos aprendendo a questionar nós mesmos. Aquele espelho que o Cristiano falou aqui, né? Você vai se posicionar diante do espelho lá. E vai pensar, você pode até pensar nas pessoas que fazem determinadas coisas, né? Lá diante do espelho. E de repente você vai descobrir que muita coisa da sua vida, que poderia ter sido diferente, a pessoa que fez está exatamente diante de você ali no espelho. Aí essa pessoa, naquele momento, ela vai apurar o conhecimento da realidade que ela está vivendo. Meu Deus, sou eu que faço isso. Eu que estou fazendo isso desse jeito que eu estou achando que está errado. Eu estou vendo nos outros os defeitos que eu tenho. Às vezes eu estou projetando nos outros, mas eu tenho. Vou mudar. Consciência. A partir de hoje eu mudo. A partir de hoje eu não faço mais isso. Ou vou começar a diminuir. Devagar e com certeza. Começou o processo de conscientização, que vai se completar quando você passar a fazer integralmente. Então tem umas coisas que você pode falar. Eu já faço integralmente. Eu não fumo mais. Integral. Certo? Eu não bebo mais. Eu não uso bebida alcoólica mais, de jeito nenhum. Então está integral. Nesse aspecto, está completo. Mas é claro que tem outros, né? Esses aí são os mais fáceis. Então, está resolvido em umas partes e não tem outras. Aí faz a reflexão. O que eu já resolvi? O que a minha consciência, o meu processo de conscientização já está completo? Então isso já é virtude, já é qualidade, já é vantagem, é conquista. Certo? Mas o que ainda precisa ser transformado? O que precisa ser modificado? Mas que eu ainda, a gente fala, eu não consigo. Na verdade, deveria ser assim, eu ainda não quero. Ficaria até mais fácil e mais incisivo para a gente começar a pensar sobre esse não quero. Porque, na verdade, eu não quero. Quando depende só de nós, a resposta seria eu não quero. Ainda. Tudo bem. Mas eu vou fazer. Não hoje. Daqui uma semana, um mês, um ano. Pode até fazer um planejamento, uma programação, para chegar um momento certo de tomar consciência daquilo. Não é? Então a gente tem uma série de opções. Temos que usar o quê? A inteligência. E é exatamente a inteligência em desenvolvimento que fez com que a gente fosse privado de algumas informações. Por exemplo, a gente vê no meio espírita uma certa crítica a um momento em que a gente fica sabendo pela história, né?
que teve um momento que a Igreja Católica decidiu que não haveria mais reencarnação. Quer dizer, o ensino sobre a reencarnação. Por quê? Os primeiros cristãos falavam naturalmente de reencarnação. Chegou um momento que foi proibido divulgar isso. Ah, tá vendo? A Igreja Católica prejudicou a gente porque não informou sobre reencarnação e que teria sido isso, isso, isso e aquilo. Hoje, a gente entendeu isso, tá? Já pararam para pensar? Primeiro, que se foi suspenso, Deus permitiu. Se Deus permitiu, tem uma razão boa e justa. Qual que é essa razão boa e justa? Será que teríamos feito bom proveito desse conhecimento com a inteligência que tínhamos naquele momento? Essa é a questão. Então, o desenvolvimento vai facilitar para que o uso da informação seja mais adequado para o momento. Por isso, tem muita informação que só vem depois. Mas por que eu fiquei sabendo disso agora? Porque agora você está em condições de fazer um bom proveito. Antes não. Sim? Até hoje, ninguém quer um ciclo de ninguém quer uma pessoa qualquer. Quer ser ninguém, a regressão que o presidente, o princípio é o pedido de cada lei de cada Isso. Então, realmente, faz sentido. Então, quer dizer, e a gente poderia fazer mau uso disso lá no passado, com a inteligência diminuída. Aí ampliou a inteligência. Por que que Jesus, quase 2000 anos antes, prometeu a vinda do Consolador, o Espírito de verdade, que viria para ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que tivesse sido desviado ou esquecido? Por que que Jesus, quase 2000 antes, né, 18 séculos, 19 séculos antes, ele previu isso, prometeu isso, a vinda do Consolador? Por que não mandou logo? Não é a pergunta que a gente faria? Por que Jesus não explicou essas coisas logo? Por que parábola? Por que a parábola? A parábola foi entendida na época de uma forma literal e fez o efeito de acordo com a inteligência que tinha naquela época. Quando ele manda o Consolador vem dar liberdade para o nível de consciência que nós já temos agora, de inteligência, né? Ele veio dar liberdade para que a gente agora penetre no ensinamento literal do Evangelho, e aí o Espiritismo vem então como cristianismo redivivo. Ele vai fazer reviver o cristianismo, e vai lá na essência do cristianismo buscar de lá as informações literais para buscar a essência das informações. Como que eu busco a essência da informação? Usando a inteligência que foi desenvolvida desde aquela época até agora. Entendeu? Por que eu não tinha essa condição naquele momento? Porque a inteligência era limitada. Entenderam essa diferença aí? Então, esse desenvolvimento, uma coisa vai levando a outra. Então, esse desenvolvimento da inteligência, ele está aqui, né? Ele fala, o espírito é sinônimo de inteligência? Não, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, é um atributo essencial. Como o espírito está em evolução, os atributos dele estão em evolução também. E a inteligência é um deles. Deus não é a inteligência suprema? Nós somos as inteligências menores. Para onde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para a proximidade da inteligência suprema. O que vai caracterizar isso? O entendimento do funcionamento do universo. O entendimento das leis do universo. Como que o universo funciona? Como que essas leis regulam todas as coisas? Como que essas leis regulam a minha vida? E como eu devo viver a minha vida para estar de acordo com essas leis? Aí eu vou só ampliando isso e melhorando, e mudando, e exigindo de mim mesmo, a partir de um desenvolvimento maior, que eu tenho que tomar consciência disso.
interiorizar. A vivência é a exteriorização daquilo que você interiorizou. Certo? Sim? A inteligência é uma figura essencial do espírito. Porém, como ela se confunde no princípio comum, qual é esse princípio comum? Tá. Mas um e o outro se confundem no princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. São as definições humanas relacionadas com a deficiência ainda da nossa capacidade de entendimento das coisas. Certo? Então, a nossa incapacidade de entender as coisas faz com que nós as definamos com o conhecimento que temos. Então, aí tem uma série de definições, explicações, tentativas de explicações sobre Deus, né? Sobre o universo, sobre a vida, sobre tudo, sobre a morte. Tudo humano. Mas todas essas explicações são experiências do homem em desenvolvimento, do homem, inteligência em desenvolvimento, para atingir uma explicação cada vez mais clara e mais próxima, e mais aceitável. Você dá uma explicação sobre a morte, tem muita gente que recusa. Tem não quer nem conversar sobre o assunto. Tem gente que já entende. Não, realmente faz sentido. Um dia desse, até eu conversando sobre isso, a gente não estuda, né, sobre isso, e uma pessoa lançou uma ideia até um pouquinho fora, e eu dei uma cutucada nela. Na verdade, acho que ela até me pegou. Por quê? A pessoa falou da tristeza da morte. Eu falei, mas nós estamos aprendendo que a morte é uma tristeza? Sim, é uma tristeza muito grande, é um grande sofrimento, é uma grande dor, é uma grande dificuldade. Mas é isso que a gente está aprendendo? Isso é espiritismo? Não. O espiritismo está naturalizando a morte. Nós é que não queremos aceitar isso, que a morte é um processo natural. Né? O Cristiano falou aqui agora mesmo. Todo mundo aqui vai morrer aqui na Terra. Isso é fato. Fato concreto. Certo. É verdade. E se eu Na naturalizar? verdade, Cristo ensinou-nos a vencer Isso é. essa etapa. Então, vamos a morte, mais uma das etapas ao qual nós temos que passar. Isso. E ainda, por sermos imperfeitos, mais materialistas do que espiritualistas, nós então nos pegamos nesse entendimento, ou nessa forma de pensar, que é a grande maioria da sociedade. Isso. Que a morte é algo que vai Terrível. fazer com que nós percamos tudo. E na realidade, nós não temos nada. A coisa que nós temos é aquilo que estamos construindo, edificando o sentimento e esse campo mental. Isso. O resto são atribuições que estamos usufruindo. Hoje, eu posso ter, amanhã não. Isso. Vai saber lidar com isso. O que a gente perde com a morte? A gente perde a presença física. Tá? Presença física. Só. Nossa, só? O que é o resto? Pode me xingar. O resto é um drama que a gente faz. A gente dramatiza a perda da presença física. Por quê? Eu quero justificar a minha dependência, o meu apego à presença física. Então eu não quero aceitar nenhuma orientação que naturalize isso. Tem dor? Tem. Tem sofrimento? Tem. Tem tristeza? Tem. Tem luto? Tem. Mas a doutrina ensina a manter isso? É essa que é a questão. Entendeu? A doutrina ensina que a gente precisa tornar isso o mais natural possível para doer o menos possível. Mas isso envolve uma série de questões, inclusive a questão do desapego. E um dos argumentos para a gente trabalhar o desapego é a certeza de que a pessoa está viva.
A Aparecida está viva. Viu? A Fernanda, não sei se. Já falei que a Fernanda é filha da Aparecida? Aquela que a gente andou pedindo por ela aqui, né? Ela é sua filha? É? É mesmo? Pois é. Então, a Fernanda é a filha e a menina ali, como é que ela chama? Ana. Então, a Ana é neta da Aparecida. A Aparecida estava em coma lá no hospital, Biocor. Estava em coma lá, veio aqui 2 vezes na reunião nossa aqui, mediúnica, em espírito. Chegou aqui, se dirigiu a mim, inclusive, que não tinha nem como se falar que não era. Me chamou pelo nome, através do Nestor, que nem estava sabendo direito o que estava acontecendo, né? Chegou, ô Valdir, eu estou muito ruim no hospital, você sabe disso, né? Tem jeito de eu estar no hospital e estar aqui na reunião? Porque eu sei que eu estou aqui na reunião. Falei, tem, mas você está. Ela falou, então, eu quero aproveitar para pedir para vocês rezarem para mim. Falei, tá, nós estamos rezando por você. Pode ficar tranquila que aconteça o que acontecer, você estará protegida e terá as nossas orações. Quantas outras pessoas conhecidas nossas aqui do cantinho já vieram aqui em reuniões mediúnicas conversar conosco antes de morrer, antes de desencarnar, é mais bonito, né? Quantos? O Marcos, por exemplo. O Marcos Miranda. Segunda-feira ele passava da Isso, ele participava da nossa reunião. O Marcos teve um câncer e começou a progredir. Teve no hospital da aeronáutica, ele era da aeronáutica. Lá no hospital, ele contou para nós, que nós rimos dele, inclusive, né? Aparecido, teve um lance parecido com isso também. Chegaram para ele lá uns médicos, tudo de branquinho, tudo, né? E ele estava assim meio sonolento, ainda voltando de uma cirurgia. O médico chegou aqui, pessoal, tudo de branquinho, assim, ele olhou e achou estranho o ambiente, né? Aí perguntou para o médico, falou para ele assim, ó, você está sendo chamado lá em cima. É para você subir. Quer dizer, para o andar de cima do hospital, né? Para um outro setor. E ele entendeu e tinha morrido. Certo? Aí ele perguntou para o médico, eu morri? O médico falou, não, porque isso não morreu não, você só vai mudar de andar do hospital. Né? A Aparecida teve um lance desse há muito tempo atrás, que ela estava internada, e mesma coisa, né? Estava lá ela foi mudada de ambiente, dopada. Então, quando ela acordou no novo ambiente, lá era um outro quarto, um ambiente diferente, aí vem a enfermeira, tudo branquinho, né? Aí ela perguntou para a enfermeira, aqui é nosso lar? Aí disse que a enfermeira, isso foi ela mesmo que contou, né? A enfermeira falou, nosso lar? Aí diz ela que parou e falou assim, não, pode deixar, tem que te falar. Achou que tinha morrido, entendeu? Então, essas pessoas vieram, o Marcos veio pedir ajuda aqui, veio depois, a Aparecida veio pedir ajuda também, voltou depois de desencarnada, há algum tempo, tem pouco tempo, tem uns 4 meses. 3 meses, né? 3? Isso. Então, com 2 meses, ela veio aqui na reunião, conversou rapidamente, falou que estava em tratamento, e que não podia demorar, que foi avisado que não podia demorar, falou rapidamente, mas veio, gente. Então as pessoas estão vindo aqui, e no Espiritismo nós temos a confirmação disso. É o consolo. É o consolo, a instrução, a orientação, para a gente entender. Então, a pessoa minha que morreu, mesmo que ela não venha aqui, eu sei que ela está viva. Todos vão permanecer vivos depois da morte do corpo. Eu preciso interiorizar isso. Ter consciência de que as pessoas que morrem aqui na vida física continuam vivas. Mas eu não tenho consciência, eu tenho conhecimento. Por isso eu sofro muito ainda. Entendeu? Porque quando ele começou a fazer o tratamento, e ele ia na aeronáutica, aí designaram para fazer a cirurgia no Rio de Janeiro. Isso. E só sei que estava tudo marcado, tudo certinho. Aí ele tinha comentado, vamos ouvir na semana que vem e tal, para a reunião, que eu vou fazer a cirurgia e tal.
Beleza, quando chegou na outra semana, ele veio. Aí, uai, Marcos, você não ia no Rio de Janeiro, não? Mas deu tudo errado, eu não sei o que aconteceu, os papéis de fora, e eu xinguei lá o pessoal, tudo. Aí eu escutando, nós escutando, participando da reunião, da manifestação, ele questionou. O irmão Joaquim, o pai Joaquim. O pai Joaquim falou com ele: calma, meu filho, tudo tem seu tempo. Acalme-se. Então, o que significa? A cirurgia foi acontecer quase que um ano depois. Porque ele não estava preparado para o desencarne naquele momento. Ele queria fazer cirurgia e desencarnar. Ia desencarnar fora da época, do momento, e a mente dele ainda não estava trabalhada para o desenlace. E aí o que nós falamos aqui também, está vendo, Marcos? Nada é por acaso. Se realmente você não foi, não era para você ir. Então, aproveite e vai reavaliando. E aí, seguiu naturalmente. Quando marcou a cirurgia, ele foi, fez a cirurgia, mas teve uma complicaçãozinha, veio desencarnar. Então, mas um ano antes dela ter feito a cirurgia. Então, tudo acontece de acordo com a permissão de Deus. Isso. Nada acontece. É a programação divina. Programação, delineada. Então, veja bem. O que eu preciso frisar? A pessoa não morreu. O corpo, sim. Como que eu vou amenizar o meu sofrimento, a minha dor? Ou seja, eu tenho que ficar sofrendo por causa da pessoa que morreu? Não, não tem que ficar sofrendo. Não tem que ficar chorando. Porque a pessoa está viva de lá e você está vivo de cá. Se você sofre de cá, a pessoa sofre de lá. Se você se alegra de cá, a pessoa se alegra de lá, porque ela está viva. E você também. E está vivendo, e está continuando a vida. A pessoa fica aliviada. Não deixei peso lá para as pessoas. Não precisa se preocupar com as pessoas lá, porque eles estão entendendo tudo e continuar vivendo a vida deles e passando pelos problemas deles que todo mundo vai ter que passar. Certo? Então, isso, há dificuldade. Por que muitos espíritas têm medo da morte? Mesmo já sabendo. No livro Céu e Inferno fala o contrário, né? Fala que os espíritas não têm medo da morte. Por que não tem? Mas tem, a maioria tem. Por que tem medo? Já sabe, já entende bem o processo, mas continua na periferia, não interiorizou o conhecimento. Aí quando vem, é aquela tragédia. Aí cria um drama, faz uma tragédia de concentração e justifica o sofrimento intenso. Então, não estou condenando ninguém, não estou criticando ninguém, estou chamando a atenção para um detalhe que a gente precisa trabalhar. Certo? Nós precisamos trabalhar isso para sofrer menos. Para nos tranquilizar e tranquilizar quem está lá. Não precisa sofrer. Não precisa. Se quiser chorar, chore. Mas não reclame. Não se revolte. Não exija da pessoa que ela esteja próxima para te ajudar de alguma forma, porque agora não é com ela mais. Mas chore de saudade, sentir saudade, chore. Mas console o seu choro. Amenize a sua dor, a sua lágrima e chore agradecendo. Chore sentindo a possibilidade de estar próximo da pessoa naquele momento e ela estar até te acariciando, porque ela está muito próxima, te vendo, te sentindo, te observando, só você que não vê, mas ela está viva. Essa consciência aliviaria muita dor, aliviaria muito desespero antecipado, até o medo da morte. Quanta gente suicidou por medo do Covid. O que o Covid fazia? O que ele fez? Matou muita gente, não foi? Pois teve gente que se matou de medo do Covid. Houve um alto aumento de índice de suicídio por causa do Covid. O que levou a isso? Entendeu? A ansiedade. Ficou tão ansioso, já que eu vou. Agora tem duas razões para morrer, né? Uma que é a morte, que eu vou morrer mesmo. E agora ainda tem outra, o Covid. Então, quer saber? Eu vou adiantar isso. E adianta. É um processo doentio, mas é um processo de falta de conhecimento das coisas. Então, nós estamos no nível de inteligência que já podemos compreender essas coisas. Mas a compreensão íntima, ela só vai acontecer quando nós interiorizarmos o conhecimento.
Então, eu sou espírita e já vivo isso e isso e isso, de fato, que eu aprendi no Espiritismo. Essas outras coisas ainda não, mas eu estou caminhando para chegar lá. Eu estou admitindo a possibilidade de isso ser realmente verdade, para eu caminhar com isso e isso passar a fazer parte da minha vida, da minha consciência. Aí eu vou viver de acordo com esse ensinamento. É a doutrina consoladora. Consoladora por quê? Porque ela traz para nós toda a informação comprovada sobre um dos piores motivos de choro da humanidade, a morte. Certo? Então ela traz o consolo, por isso é o Consolador. Jesus prometeu que enviaria o Consolador. E enviou o Consolador. Ele veio, o Consolador está aí, cheio de informações. Mas precisava vir no momento apropriado. Se viesse antes, não seria bem aproveitado. Como ainda não é hoje. Mas nós já temos condições de aproveitar pelo menos alguma coisa, porque a inteligência hoje já está mais desenvolvida. Né? Então vamos aproveitar, vamos levar isso para as nossas reflexões, vamos juntar tudo. Né? A instrução do dia, a reunião de terça-feira, é uma reunião de convite de reflexão para a semana toda, pelo menos. De preferência para a vida toda. Qual que é a reflexão? Eu preciso entender a doutrina de tal forma que eu consiga vivenciá-la. Eu preciso entender o Evangelho de Jesus de tal forma que eu consiga vivenciá-lo. Então, ser cristão não é só um título que eu vou atribuir a mim mesmo, que parece elegante até, né? Status, né? Não, não é status, não. É um título de sentimento interior. Eu sou isso. Eu vivo isso dentro das minhas possibilidades e entendimento. Eu já vivo isso. E vou procurar viver cada vez mais. Então não tem contestação. Tem desconhecimento ainda. Tem falta de, vamos dizer, de preparação para assumir determinados comportamentos, mas já está desenvolvendo o conhecimento. A inteligência já consegue assimilar isso, já consegue raciocinar de acordo com a condição que foi preparada para o homem assim que tirou as patinhas do chão. O dia que saiu do reino animal, nós, né, tiramos a patinha do chão. A partir daí nós começamos a raciocinar. O raciocínio é com a inteligência que estava em desenvolvimento mínimo. Agora, nós já estamos em mundo de prova e expiação. Já passou primitivo. Então a inteligência já está mais avançada. Já vivemos bastante na Terra, não sei quantas encarnações eu estou aqui, não. Com certeza mais de uma. Nós estamos reencarnados na Terra. Quantas vezes? Não sei. Então já avançou mais um pouco. Vou usar essa inteligência então. E vou aplicar o resultado desse entendimento na minha vida para fazer a minha felicidade. Esse é o objetivo, né? 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Essa aqui é fácil, né? Dá para a gente... O espírito é independente da matéria ou não é mais do que... Faz uma comparação, né? Resposta. São distintos. Mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Aqui na questão 27, ele vai fazer a distinção completinho. Vai fazer o triângulo. Espírito, matéria e Deus. Então, Deus, Espírito, matéria. O Herculano Pires aqui na introdução, eu estou só antecipando para voltar. Ele fala assim, eu acho bonito isso aqui. Ele fala assim, o universo se define por uma tríade. Deus, que é semelhante às tríades druidas, né? Deus, Espírito e matéria.
Então, o universo se define por essa tríade. Deus, Espírito, matéria. São independentes. Certo? Aí ele fala aqui que, olha só, são distintos, mas é necessária a união do Espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Então, o Espírito vai dar inteligência, funcionalidade à matéria. O que é um corpo sem o Espírito? É só imaginar um corpo em cima de uma mesa lá num velório. Ele pode até estar vivo aí no hospital, está em coma, o corpo está vivo, mas o espírito está afastado, por causa do coma, né? Está bem afastado. Então o corpo está sem inteligência. Então essa é a ligação. Quando, lá na Gênesis, fala assim que Deus modelou o homem do barro, do pó da terra, matéria. E depois ele assoprou em suas narinas. E ele se tornou uma alma vivente. Foi o momento que Deus fez a organização da matéria, modelou a matéria, e depois ele ligou o espírito à matéria. E essa ligação vai fazer com que o espírito, através da matéria que ele recebe, ele vá modelando a sua evolução, o seu crescimento. Como que nós vamos desenvolver a nossa inteligência? Como que os professores e professoras fazem nas escolas para ajudar os alunos a desenvolver a inteligência? Uma delas é pegar material, coisas, né? Aquelas massinhas, por exemplo, uma série de outras coisas, e põe eles para construir coisas com aquilo. Aquilo ali está ajudando o desenvolvimento da inteligência. Certo? O que Deus fez conosco? Ele colocou a massa material nas nossas mãos, de espíritos, para que a nossa inteligência fosse aplicando ali o que tinha de inteligência, mas ao aplicar, essa inteligência ia desenvolver e ia construir coisas cada vez melhores. O nosso corpo hoje é muito mais bonito e muito mais perfeito e adequado do que os corpos de 100, 200, 500, 1000 anos atrás. Quem viu as fotografias passadas aí, das pessoas, né? Eram corpos ainda, em relação a hoje, desproporcionais. Muito desproporcionais, né? Hoje, nós temos corpos aqui que agradam ao olhar. Você olha para uma pessoa, você olha para a Jaqueline, por exemplo, aqui, ó, a boniteza aqui. É um exemplo, né? Por exemplo, tá, gente? Entenderam? Então, você olha, você vê uma pessoa fisicamente bonita. Isso aí é uma construção espiritual. Isso é um recurso da espiritualidade. Da nossa espiritualidade, que vamos construindo situações cada vez melhores, corpos cada vez mais perfeitos e mais adequados para o nosso desenvolvimento. Tudo isso faz parte. Então, isso é resultado da inteligência que tem desenvolvimento. Ah, mas por que então que existem corpos, às vezes, tão feios, tão inadequados, né? Tão desproporcionais, às vezes? Porque, às vezes, usou a inteligência indevidamente e avacalhou esse corpo. Aí ele vem com as marcas da má utilização, para que a mesma inteligência observe aquilo e veja o resultado que foi a utilização indevida da inteligência. Aí ele vai recuperar a própria inteligência, vai recuperar o próprio corpo, ele vai aprender a refazer, e aprendendo a refazer, ele aprende a melhorar e aperfeiçoar cada vez mais. Certo? Então tem muita coisa que a gente pode aprender e fazer. Vamos fazer? Vamos, né? Ficou a 25 anos, depois a gente volta, né? Que ela é um pouquinho grande, né? Então, semana que vem a gente volta na 25A, tá? Eu agradeço a todos, vamos fazer a nossa oração agora de agradecimento. Vamos usar a nossa inteligência para agradecer, para dar graças, para pedir a Deus, agradecer a Deus
e aos amigos espirituais por tudo de bom e de aparentemente ruim também que tem nos acontecido. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que temos, pelos benefícios, pelo desenvolvimento, pelo processo de evolução, pelo entendimento do quanto podemos crescer para chegar na sua proximidade. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui juntos, aprendendo, às vezes sentindo as dores necessárias, mas buscando a correção dos nossos próprios sentimentos e comportamentos, para que as dores não sejam tão doídas, para que os sofrimentos não sejam tão demorados, e que possamos diminuir em tempo e em realidade todas as dores e dificuldades que viemos trazendo e às vezes desenvolvendo por muito tempo por desconhecer as suas leis. Obrigado, Senhor, por este cantinho. Obrigado pela direção material e espiritual. Obrigado, Senhor, por este momento de fraternidade que aqui vivemos, em Teu nome, buscando o aprendizado. Que a Tua paz nos envolva agora e sempre, e assim seja.